Este é o Carnival Imagination, uma linha de cruzeiros valendo centenas de milhares de dólares que apenas 10 meses atrás estava recebendo passageiros com extremo conforto para destinos exóticos no mundo todo. Este navio está indo para o seu último porto, onde será vendido para sucata com dezenas de outros navios que se tornaram vítimas da pandemia. O estaleiro de demolição de Kingong, em Bangladesh, é o maior do gênero, e nos últimos meses até mesmo seus abundantes portos foram inundados por cruzeiros e navios de carga que, de outra forma, poderiam ter navegado por muitas outras décadas. Todos são sinais vitais para os heróis da economia global moderna, a frota da Marinha Mercante. Todo ano, trilhões de dólares em carga são transportados em navios como esses, e a perda dessa frota pode virar uma enorme barreira para o comércio global. Mas o que está acontecendo aqui? Por que empresas com fins lucrativos destruiriam bilhões de dólares em ativos produtivos? É claro, os tempos estão difíceis. O turismo e o comércio sofreram grande queda, mas não parece ser uma resposta razoável, certo? Eu não coloco fogo na minha casa se um vídeo tem menos de 10 mil curtidas. Então por que as empresas de um setor tão competitivo fariam algo tão autodestrutivo? Bem, como sempre, tem a ver com a economia. Não é de se estranhar, e para entender esse comportamento bizarro, precisamos ver algumas áreas importantes. Quais são os aspectos econômicos por trás da frota da Marinha Mercante? Como esses fatores tornam viável a destruição de navios assim? E o que isso significa para o futuro do comércio internacional e o que tudo isso tem a ver com a construção de pontes chinesas? Agora, a maioria dos navios tem vida útil de cerca de 40 anos. No final, eles são um ativo que se deprecia, como um carro, um caminhão ou uma peça de equipamento industrial. Depois de certo ponto, a manutenção custa mais do que o lucro. Além disso, os navios mais antigos são obviamente menos eficientes, gastam mais em combustível e exigem tripulação. Como o custo médio de um membro é de 75 mil dólares anual, é importante considerar que todo o setor funciona com margens pequenas e a diferença entre uma tripulação de 10 e de 30 pode pesar numa viagem, ou uma viagem cara. Esse tipo de números também vai a outras áreas. Uma tendência cada vez mais comum no transporte marítimo é chamado de slow steaming, que é navegar muito mais lento do que são capazes para economizar. A compensação é que os itens são entregues dias depois, mas as empresas de transporte decidiram que a redução líquida na velocidade compensa o custo de exigir cadeias de suprimentos globais um pouco mais lentas. Isso também é bom para empresas de transporte marítimo por seu esforço em operar navios cada vez maiores. Uma grande embarcação padrão do setor geralmente tem cerca de 275 metros de comprimento. E de fato é um tamanho popular porque é o mais longo que pode passar pelo Canal do Panamá. Eles têm até uma designação de classe. Esses navios são conhecidos como PAX. Imagine como eles inventaram isso. Agora, esses tipos de navios podem levar cerca de 100 mil toneladas de cargas ou matérias-primas, o que é impressionante, mas compare com os maiores navios que circulam. A classe VLMAX de navios graneleiros, que são apenas 40% mais longos do que esses Panama Crosses, têm 360 metros de comprimento. Eles têm capacidade de 380 mil toneladas, ou seja, 4 vezes mais carga que seus colegas menores comparada no Panamá. Isso se deve à lei do cubo quadrado. Basicamente, as empresas marítimas só se preocupam com a quantidade de material que podem colocar em seus navios. É com a carga que elas ganham dinheiro. Esses navios em si são apenas contêineres para preencher. Se fizermos o container 2 vezes longo, 2 vezes grosso e 2 vezes alto, você pode pensar, ótimo, você pode colocar o dobro nele, mas na verdade você pode colocar 8 vezes mais coisas, usando apenas 4 vezes mais material para construir esse container. Essa é uma das principais vantagens do transporte marítimo comparado aos outros meios. Os navios podem ser muito grandes. Agora, sem medo de parecer um vídeo da Windows Productions, essa obsessão meticulosa por números e escala é o que torna a Marinha Mercante o Pac-Man da globalização. Algumas vezes no canal em que comentamos sobre nações sem litoral e sempre consideramos isso uma enorme desvantagem. Apresentamos isso pois os impedia de fazer comércio internacional por remessas e deixamos isso de lado. Agora, os comentários apontaram, com razão, que há muitas outras maneiras de transportar coisas. Trens, aviões, caminhões, nenhuma dessas alternativas exige uma infraestrutura oceânica ou portuária, e isso é muito justo.
mas nenhuma delas é tão barata quanto o navio por todos os motivos acima. Os trens são os segundos colocados em eficiência, são aço sobre aço. A locomoção oferece muito pouco atrito, portanto, quando começam a andar, continuam, mas ainda perdem para os navios de carga e exigem muito mais infraestrutura. Isso também dificulta a implementação se essa ferrovia precisar atravessar várias nações que podem ou não estar se beneficiando desse comércio. Os benefícios do transporte marítimo mostram resultados incríveis, inesperados. Se você quisesse transportar apenas um container padrão de 40 pés do Reino Unido para a Austrália, pagaria uma taxa no varejo de cerca de 2.200 libras, o que parece caro, mas esses containers são muito grandes. Por outro lado, enviar o mesmo container do Reino Unido para a Suíça custaria 3.100 libras, apesar de a Suíça ser 20 vezes mais perto. O navio pode navegar diretamente do Reino Unido para Sydney ou seguir rotas populares. O container para a Suíça teria que voar ou ser levado por um caminhão. Obviamente, são taxas de varejo e os principais exportadores teriam acordos em vigor com as empresas, mas as margens provavelmente seriam mais amplas em negócios de atacado do que nesse exemplo de um único container. Isso tem implicações que vão além da simples mudança de casas. Pode determinar a economia das nações. Se um país sem litoral quisesse competir no preço de manufaturados, precisaria não apenas produzir itens baratos do que seus concorrentes, depois que as despesas de transporte de componentes e produtos finais forem consideradas. Isso significa que a fabricação de baixo custo não é uma opção para esses países. O que é bem chato, pois a manufatura de baixo custo tem sido o motor das nações que deram um salto de subdesenvolvidas para desenvolvidas, tirando milhões da pobreza nas últimas décadas. Para países como a Suíça, isso não importa, pois sua economia é baseada em serviços financeiros que não precisam de containers e os poucos produtos que eles fabricam são tão valiosos que os custos são uma questão de arredondamento irrelevante. Mas para um país como a Mongólia é uma realidade infeliz. No entanto, esse status quo foi bem desafiado pelas consequências do coronavírus. O comércio internacional caiu drasticamente quando as nações fecharam as fronteiras e a demanda diminuiu em todo o mundo. As empresas operando em uma frota de cargueiros e passageiros também sofreram grandes impactos, porque ninguém está fazendo um cruzeiro hoje. Essa demanda irrecuperável levou a menos containers movimentados, exigindo uma frota menor e com menos navios. Lembre-se de que navios menores estão longe de ser ideais para as empresas de transporte. Um alívio foram os custos do petróleo durante esse período terem sido muito baixos. Foi uma grande vitória para as empresas marítimas por dois motivos. Para começar, compensou boa parte do custo de operação de navios menores e menos eficientes, mas também rendeu uma fonte de receita estranha. Você deve se lembrar que, no início do ano, os preços do petróleo caíram no negativo. Fizemos um vídeo sobre isso, mas o resumo foi que o mundo tinha petróleo demais e nenhum lugar para guardá-lo antes da data de vencimento definida por derivativos, que impulsionam o mercado de petróleo ou até mais. Basicamente, o mundo precisava de um lugar para guardar o seu petróleo e, bem, os navios petroleiros são ótimos para isso. Especuladores encomendaram espaço nesses petroleiros, foram pagos para receber petróleo, navegaram em círculos por um mês e depois venderam o petróleo de volta que os pagou para tê-lo em primeiro lugar. Obviamente, foi uma estratégia muito lucrativa, embora arriscada para o especulador de commodities, mas foi um belo pagamento sem riscos para empresas de transporte. Elas foram pagas para fazer o que fariam de qualquer maneira com seus navios, que era praticamente nada. Esse pequeno vento foi ótimo e tudo mais, mas durou pouco. Os preços do petróleo se estabilizaram em níveis mais razoáveis e a demanda por navios não fez o mesmo. Tudo isso fez com que as empresas começassem a tomar algumas decisões difíceis. Em épocas de incerteza, os governos lançam estímulos fiscais para preencher o déficit de gastos do consumidor com gastos públicos. A esperança desses projetos é que eles possam manter o emprego, a renda e a qualidade de vida em tempos de turbulência econômica. Esses projetos também podem gerar efeitos colaterais agradáveis e saudáveis.
Por exemplo, os Estados Unidos usaram isso para apoiar empresas que poderiam ser úteis quando a economia se recuperar. E há histórias similares como essas ao redor do mundo. No entanto, admite-se que, pelas manchetes sobre resgates de trilhões de dólares e preocupações com a flexibilização quantitativa, as pessoas não perceberam que a China está fazendo bem parecido, mas com um pouco mais de planejamento. O governo chinês está gastando centenas de bilhões de dólares em estímulo, da mesma forma que todos os outros, mas esse estímulo está vindo como gastos de infraestrutura, o que é uma curiosidade e um grande movimento cerebral. O estímulo à infraestrutura é fantástico. Ele emprega pessoas como operários, engenheiros e comerciantes, e no curto prazo faz com que o dinheiro chegue aos fornecedores locais e ao mesmo tempo tenha o benefício de produzir uma ponte, ferrovia ou um porto de embarque que continuarão a oferecer capacidade industrial no futuro. Certo? Mas, apesar de ser uma política inteligente, os gastos com todos esses projetos exigem muitos materiais, especificamente ferro. A demanda da China para facilitar isso tem sido tão forte que aumentou o preço do ferro em mais de 300% do que era há 5 anos. Esse aumento do ferro foi acelerado pela redução da oferta de países como a Austrália, que vem enfrentando bloqueios de estado a estado, o que então significa que muitos dos seus mineiros não podem trabalhar. Tudo isso é muito bom e os preços das commodities estão subindo. Mas o que isso tem a ver com navios? Bem, os navios são feitos de aço e o dinheiro que as empresas de transporte marítimo receberão pelo sucateamento dos navios está no ponto mais alto em quase uma década. Portanto, elas têm uma opção: aguentar e continuar pagando milhões de dólares por ano em custos de tripulação, seguro, taxas de estocagem, manutenção e combustível para navios que podem ou não funcionar em plena capacidade nos próximos anos, ou sucateá-los para receber um pagamento imediato. Infelizmente, por todos os motivos listados acima, o mercado de navios de segunda mão é mais fraco que o mercado de sucata metálica, portanto, está começando a parecer uma opção bem atraente que cada vez mais empresas precisarão exercer. Eles estão reduzindo as frotas com navios antigos, esperando que isso reduza as despesas e, ao mesmo tempo, dê a eles uma injeção de dinheiro que possam usar para enfrentar a pandemia global ou para investir na próxima geração de navios mais eficientes. Obviamente, é uma aposta. Se o mundo voltasse ao normal amanhã, seria péssimo vender um navio perfeitamente operacional a preço de sucata. Mas para muitas empresas, essa está se tornando uma decisão comum, com cada vez menos navios para carregar o peso. O que isso significa para o futuro do comércio global? Uma pequena frota marítima emergente pode muito bem ser um acelerador da pressão para que as nações se tornem mais autossuficientes. Se 2020 mostrou algo, é que se as coisas dão errado, é cada um por si só, pro bem ou pro mal. Agora, a contrapartida disso será o fato do comércio global permitir que os países aproveitem a vantagem comparativa. Essa vantagem pode ser a produção de petróleo nos Emirados, carros de luxo na Alemanha ou a manufatura de baixo custo na China. Se qualquer um desses países fosse forçado a se envolver nos setores dos seus pares, fariam um péssimo trabalho ou produziriam bens que seriam muito caros. O comércio global permitiu que as nações se focassem no que são boas, às custas de serem um pouco menos autossuficientes. A mudança da autossuficiência para a cooperação sempre foi positiva. Quero dizer, imagine se você tivesse que produzir tudo sozinho. Mas será que esse processo será desacelerado ou revertido por esses fatores? Sim, provavelmente. Parece que é assim que as grandes fortunas estão apostando, mas é muito difícil dizer por enquanto. No mínimo, o naufrágio de navios é um ótimo caso sobre como nada na economia global acontece isoladamente. A perda de demanda nos Estados Unidos significa menos contêineres do Japão, o que está tornando os grandes navios inúteis, além de fornecer matérias-primas à China para projetos de infraestrutura que estão tentando sustentar o mesmo déficit de demanda que causou todo esse problema. Oi pessoal, eu espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, curta e se inscreva. O vídeo foi feito graças aos nossos patrocinadores no Patreon. Portanto, se você gostou, apoie o canal como essas pessoas incríveis fizeram. Valeu, gente!